Graça e paz, nesse momento rendemos graças ao Senhor pelos aniversariantes da semana. No dia 12, nossa irmã Elizabeth Reis, e no dia 14, nossa irmã Elba Aranha. Oremos então por essas vidas tão preciosas. Pai amado, Pai querido, nós te louvamos, Senhor, pelos aniversariantes da semana, por essas amadas irmãs que receberam a dádiva da vida, mais um ano na tua presença, Senhor, e te pedimos que o Senhor continue abençoando-as, dando a elas o que elas necessitam de ti. Por isso estamos felizes, Senhor, nessa manhã e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. No próximo domingo estará conosco a reverenda Keila Camargo, médica pediatra, pastoreia na paróquia Jardim das Oliveiras, em Setúbal, Recife, Pernambuco. Estará ministrando sobre o tema Obediência em Tempos Difíceis. Nesse momento, nós vamos encerrar a EDV com o versículo do mês, que se encontra em Isaías 53, 4 e 5. Verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Olá, meus irmãos, minhas irmãs. Que bom estar aqui mais uma vez com vocês para a nossa aula da Escola Dominical. É uma alegria muito grande e eu espero que aqui mesmo virtualmente eu possa encontrar os irmãos bem de saúde, confiantes, felizes, firmes, certos de que o Senhor tem cuidado de tudo. Espero em breve o abraço, né? Porque tá demorando, mas vai chegar. Sintam-se bem, confortados, abraçados pelo Senhor, protegidos pelo Senhor, e essa tem sido a nossa força. Então vamos à nossa aula? Nós hoje vamos estudar o artigo 7, da breve exposição das doutrinas fundamentais do cristianismo. O artigo 7 fala da queda do homem. Antes de começar, eu quero dizer para os irmãos que eu me baseei em 2 livros específicos para poder me preparar para essa aula que eu estou dando aqui. E eu acho importante dizer, porque fica também como fonte de consulta para os irmãos. A primeira fonte de consulta foi o livro Nossa Doutrina, do pastor Vanderlei Carreiro, que está aqui na minha mão, porque é daqui que eu vou ler o artigo. Então, eu estou olhando de lado aqui por causa disso. Ele está aqui na minha mão. E um segundo livro que eu usei para aprofundar o meu estudo foi o livro Teologia Sistemática, de Louis Berkhof. É um livro a edição é de 1990 que eu tenho aqui comigo. Então foram esses 2 livros que eu usei para basear o nosso estudo de hoje. E eu acho importante que os irmãos saibam, caso queiram ter uma fonte de consulta, caso queiram saber exatamente onde pesquisar, eu fiz essa pesquisa nesses 2 livros. Tá bem? Então vamos ler o artigo 7, que é o artigo que nós vamos nos aprofundar hoje no nosso estudo. Da queda do homem. O homem, assim dotado e amado pelo Criador, era perfeitamente feliz. Mas tentado por um espírito rebelde, chamado por Deus Satanás, desobedeceu ao seu Criador,
destruiu a harmonia em que estivera com Deus, perdeu a semelhança divina, tornou-se corrupto e miserável. Deste modo vieram sobre ele a ruína e a morte. Esse é o artigo 7. Esse artigo 7, ele se baseia nos seguintes versículos bíblicos. Eu vou dizer também para os irmãos anotarem e se localizarem, tá? Gênesis 1:31, Gênesis 2, versículos 16 e 17, Romanos 5:12. Esse artigo é um artigo fundamental para a compreensão da doutrina do pecado. E eu acho importante que a gente possa dividir em 3 etapas específicas para que a gente possa entender perfeitamente o que o artigo quer dizer. O primeiro destaque que eu vou fazer é o destaque de que o artigo diz que o homem era perfeitamente feliz. Então, a gente dividindo em 3 pedacinhos, nós vamos fazer assim, ó. O homem era perfeitamente feliz, o homem foi tentado a desobedecer e a extensão do pecado, a consequência do pecado. Nós vamos dividir o artigo nessas 3 etapas, o nosso estudo nessas 3 etapas, tá bom? O homem era perfeitamente feliz, sim, e eu imagino, se eu tivesse aí com vocês, eu ia perguntar sem dúvida alguma. Aliás, se eu estivesse aí, gente, essa aula ia render, hein? Muito assunto. Mas se eu estivesse aí, e com certeza eu perguntaria para vocês, o que vocês podem me dizer que comprova que o homem era absolutamente, perfeitamente feliz? O que pode comprovar isso? E eu imagino que vocês diriam para mim assim: Adriana, o homem era a coroa da criação. Imagina. O Senhor criou um ambiente para esse homem. Um ambiente maravilhoso, um ambiente lindo, perfeito. Um jardim irretocável. Todas as árvores ali que o homem poderia comer, menos uma, estava ali também, a gente já vai falar dela. Uma coisa também que tenho certeza que vocês diriam para mim é que o homem foi criado à imagem e semelhança do Senhor. O homem foi criado com inteligência, com sensibilidade, com capacidade de discernimento, de juízo, de moral. Então, por todos esses motivos, o homem era perfeitamente feliz. E se nós quiséssemos também referências bíblicas para essa expressão de que o homem era perfeitamente feliz, eu poderia dar para vocês também, posso e vou dar, e vocês anotem aí. Gênesis 1:31, Gênesis 1:28, Salmo 8, os versículos de 4 a 9, Gênesis 2, 8 e 9 e Gênesis 3, 8. E aí, particularmente falando de Gênesis 3, 8, voltando a essa felicidade do homem, nós constatamos, lendo Gênesis 3, 8, que diz assim, que o homem vivia em comunhão com Deus, né? E diz assim o versículo, que a voz do Senhor Deus, que eles ouviam a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia. Imagina. Então, ao lermos isso, nós constatamos que, apesar de todo esse ambiente criado para o homem, a verdadeira felicidade, o verdadeiro motivo pelo qual o homem era perfeitamente feliz, absolutamente feliz, era a ausência do pecado, era a proximidade com o Senhor, era a possibilidade de estar ali interagindo com o Senhor naquele ambiente.
Esse era o principal ou talvez o real motivo da felicidade do homem. Apesar de todo o ambiente criado, apesar de ser a coroa da criação, apesar de ser de forma privilegiada, amorosa, criado à imagem e semelhança de Deus, com discernimento, vontade, inteligência, juízo, moral, ele era um homem feliz porque ele desfrutava da intimidade com o Senhor e desfrutava da ausência do pecado. Esse era o motivo da felicidade do homem. E aí, explicada essa felicidade, nós precisamos então entrar na problemática da situação. E aí o que aconteceu? O homem foi tentado e desobedeceu. E o artigo 7, numa segunda parte dividida aqui por mim, diz assim: tentado por um espírito rebelde, chamado por Deus, Satanás, desobedeceu ao seu Criador. E aí, para entrarmos nessa desobediência, precisamos entrar num aspecto específico desse cenário, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal. O Senhor preparou todo aquele ambiente, deu ordem para que eles comessem todos os frutos de qualquer árvore, menos de uma. De toda árvore do jardim comerás livremente, diz Gênesis 2, 16, 17. De toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Era uma ordem específica, expressa, com 795 mil liberdades ali. Aquela era uma ordem muito específica. Não podia comer. E aí, diante dessa proibição, é que, na verdade, repousa o, digamos assim, enredo da história que vai se configurar agora. Satanás, a serpente, dita no artigo como um espírito rebelde, e nós podemos também constatar essa nomenclatura de a serpente em Apocalipse 20, versículo 2, fez com que o homem tivesse ali, fosse sugerido, fosse sugestionado a comer daquela árvore, do fruto daquela árvore proibida, especificamente daquela árvore proibida. Aquela árvore proibida, e eu acho que também precisamos pontuar isso, ela não era só uma árvore com uma placa de proibido, não era só uma proibição pura e simples, de forma alguma. Ela tinha ali uma representação, um símbolo. Aquela árvore ali representava a soberania de Deus. Talvez eu desejasse usar uma outra palavra, que é a superioridade. Apesar de parecer uma palavra um pouco diferente para nós, ou de demonstrar talvez corriqueiramente uma certa arrogância, mas aquela árvore ali representava a superioridade, a soberania, o domínio do Senhor. Ele era o Senhor, ele é o Senhor. E aquela árvore estava ali com essa representação. Por isso, ela precisava ficar ali naquele lugar. E aí, a tentação aconteceu, porque nesse simbolismo de que aquela árvore ensinava ao homem que a ele não compete o discernimento do bem e do mal, ali é que se deu a tentação. Naquela árvore que era
a superioridade, a soberania e a representação de que o homem não tem esse discernimento sobre o bem e o mal, e não tem esse domínio sobre o bem e o mal, deu-se a tentação. Vocês podem olhar também o versículo bíblico, né? Se a gente colocar uma referência para vocês, anotem também Gênesis 3, 1, 2 aos Coríntios 11, 3, Apocalipse 12, 9. Porque precisamos refletir um pouco em relação à tentação. A tentação não se faz sem um agente tentador e sem as circunstâncias propícias para isso. E nesse caso, havia um agente tentador, que era a serpente, e um agente superior de tentação, digamos assim, que era Satanás. E a tentação se deu porque eles foram desafiados naquele momento. Tentação não é pecado. É diferente. Mas eles aceitaram aquele momento de tentação. Eles poderiam aceitar ou não aceitar. Eles poderiam querer ou não querer. E eles aceitaram. Aconteceu a tentação e eles caíram. Eles não resistiram. E com isso, com essa não resistência, deu-se um ato de desobediência. E antes que a gente vá para as consequências do pecado, da extensão desse mal, nós precisamos lembrar também que o pecado se originou de um ato livre de Adão. Dali se originou o pecado. Deus colocou o homem diante de duas alternativas específicas: obedecer ou desobedecer. E é interessante, eu queria até dar uma paradinha e fazer um comentário. É interessante que a questão do pecado, ela passa por uma questão assim, nós estamos, quando obedecemos, nós reconhecemos a soberania do Senhor, a sua superioridade diante de nós. Nós reconhecemos a sua grandeza, a sua realeza. Quando nós pecamos, nós entendemos que não é tão poderoso assim. Eu digo não a esse poder. Eu digo não a essa soberania. Eu digo não a esse domínio. E aí se instaura o pecado. Quando somos e quando Adão foi capaz de não reconhecer a Deus como superior. O pecado é esse não reconhecimento. Houve uma opção, obedecer ou desobedecer, e a opção foi desobedecer, significando eu posso o que eu quiser, mesmo o Senhor dando uma ordem expressa. Não quero. Isso é o pecado. E a rebeldia do homem fez com que Deus fosse destronado de sua vida. Eu gostaria que, assim como eu, os irmãos sentissem o impacto dessas palavras. Naquele momento em que o homem desobedeceu, o Senhor foi destronado de sua vida. É tão bonito quando a gente senta para estudar e o Senhor nos emociona, nos alegra e nos confronta
com uma palavra tão especial. Nós lutamos todos os dias para não destronar o Senhor das nossas vidas. E continuaremos fazendo isso. Mas voltando aqui, vamos para a terceira parte do artigo. Eu vou ler para os irmãos aqui agora, e nós vamos entender agora a questão referente à extensão do pecado, as consequências do pecado. E a terceira parte do artigo diz assim: destruiu a harmonia em que estivera com Deus, perdeu a semelhança divina, tornou-se corrupto e miserável. Deste modo vieram sobre ele a ruína e a morte. Foram as consequências do pecado, né? E nós vamos agora nos aprofundar nessas consequências descritas no artigo 7. A primeira delas, aqui a primeira frase que consta no artigo, é: destruiu a harmonia entre o homem e Deus. Nós podemos ter como base Gênesis 3, os versículos de 6 a 24. Todas as relações com Deus foram prejudicadas. Não havia mais a intimidade, não havia mais a proximidade. Adão e Eva foram excluídos da presença do Senhor. Aquelas pessoas que estavam ali íntimas, conversando, convivendo, desfrutando da companhia, da intimidade com o Senhor, foram completamente... As pessoas que estavam ali convivendo com Adão e Eva, que estavam ali próximos, íntimos, convivendo com o Senhor, tiveram essa intimidade completamente destruída. Aqueles que estavam no jardim agora andavam escondidos. Adão e Eva se escondiam do Senhor. Esse relacionamento foi prejudicado, essa convivência foi desfeita. Em Gênesis 3:8, nós encontramos na Bíblia dizendo assim: o homem e sua mulher ficavam por entre as árvores do jardim, escondidos. Na verdade, esse versículo tipifica o homem que foge e aquele que o procura, que é o Senhor. Olha que lindo isso, né? O homem que foge e o Senhor que o procura. Esse relacionamento com o pecado foi totalmente abalado. Adão e Eva também perderam a semelhança moral. E eu vou dizer para vocês o versículo que vocês podem encontrar a base para se aprofundar nesse ponto, que é Romanos de 10 a 18. Romanos 3, os versículos de 10 a 18. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. E aí eu vou voltar com vocês lá no começo, porque no começo eu disse assim: o homem era perfeitamente feliz, conforme diz uma das primeiras frases do artigo 7. E aí falei para vocês dos motivos da felicidade. E um dos motivos é porque o homem foi criado à imagem e semelhança do Senhor. E também falei lá no comecinho que ser criado à imagem e semelhança, isso quer dizer que o homem foi criado uma pessoa, como Deus é uma pessoa, e o homem recebeu inteligência, sensibilidade, afeição, vontade. O Senhor concedeu ao homem a capacidade de pensar, sentir, desejar, amar, conhecer-se a si mesmo, tomar decisões. Isso é ser criado à imagem e semelhança do Senhor.
Mas existe um elemento especial que que especificamente o homem foi criado com aptidão para santidade e justiça. No momento do pecado, essa capacidade, essa aptidão para santidade e para justiça foi totalmente quebrada. E o homem deixou de ser, nesse sentido, semelhante a Deus. Perdeu a sua capacidade de ser justo e reto. E aí vem mais uma parte do versículo que o homem se torna corrupto e miserável. É importante destacarmos, e eu estou olhando aqui para falar para vocês o versículo bíblico, que essa extensão do pecado, do homem se tornar corrupto e miserável, chama-se depravação total. Tudo em nós foi afetado pelo pecado, razão, sentimento, vontade, e nós podemos confirmar isso observando o texto bíblico, que eu quero que vocês anotem, por favor, Romanos 1, de 21 a 27, e Gênesis 6, 5. Não é só a falta de afeição para com Deus, ou de respeito, não, é a corrupção da natureza moral, é a inclinação para o mal. E aí, quando o homem se torna corrupto e miserável, é essa inclinação para o mal, é essa depravação total que se instaura como consequência do pecado. Em Marcos 7, de 21 a 23, Jesus declarou que, porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os frutos, os homicídios, os adultérios, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos esses males vêm de dentro e contaminam o homem. Com isso, com a depravação moral, vem a ruína e a morte, que essa é uma das mais graves consequências de caráter espiritual, que é: certamente morrerás. Deus havia avisado, mas entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, conforme está lá em Romanos 5,12. E essa morte que falam as Escrituras, nós vamos explicar agora rapidamente 3 tipos de morte falam as Escrituras, que é a morte física, que é a separação entre alma e corpo, e o pecado é o único responsável pela morte física. A morte espiritual, que é a separação entre o homem e Deus em vida, e a morte eterna, que é a separação definitiva entre homem e Deus, conforme está escrito em Romanos 5,12. E nós não tem como olhar isso e refletir de forma importante, contundente, que a ação da palavra do Senhor sobre a nossa vida. E não dá para pensarmos, refletirmos na ação do pecado nas nossas vidas. As consequências do pecado, nós aprendemos aquilo que os homens receberam como herança
por conta daquela atitude primeira, mas não que nós já não saibamos disso, ao continuarmos os estudos, nós vamos descobrir, relembrar, reaprender que tem saída para nós. Nós temos essa certeza, né? Cá para nós aqui um parêntese. A esperança para nós. E que nós possamos nos alegrar em toda a oportunidade que o Senhor nos dá de estudar a sua palavra, de fazer com que a chama do conhecimento se acenda e que nós possamos estar cada vez mais dispostos a estudar, a conhecer, a descobrir, a entender e a transformar o nosso eu pela ação da palavra maravilhosa do Senhor. O próximo artigo é o 8. O artigo 8 fala das consequências da queda. E eu espero que a gente possa desfrutar também desse estudo que vem e que vocês possam estar cada vez mais empenhados em estudar a palavra do Senhor. Vamos esperar mais um pouco, que já já a gente se abraça. Fiquem com Deus. Um abraço para vocês, muita saudade. Vamos continuar orando e perseverando, que é isso que o Senhor espera de nós. Tchau.